Nós estamos juntos com você aqui pela sua 106.1 Cardeal FM, ao vivo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Quem já está aqui com a gente no canal do YouTube e vocês também que estão acompanhando a partir de agora através aqui do Instagram, tá? No @EuPatriciaTosta, também no Em Sintonia FM. E que bom falar hoje. Hoje é um dia para se falar, né, sobre saúde e bem-estar no foco masculino. Dia 15 é o dia de celebrar o Dia do Homem, mas aqui no programa vamos falar sobre a saúde integral dos homens e mulheres, o que afeta o nosso comportamento. E tem um período da vida, tanto dos homens quanto das mulheres, da mulher a menopausa ou uma andropausa, que muda muita coisa. Com a palavra, falar sobre saúde da mulher e também saúde do homem. Vamos dar uma pausa, gente, para falar sobre saúde? Esse é o nosso tema de hoje, com a doutora Larissa Galvão, que é psicóloga. Bem-vinda. Bem, obrigada. Boa tarde. Bom dia, né? Obrigada. Pois é, celebrar hoje, dia 15 de julho, o Dia do Homem, antes de falar, claro, também da saúde da mulher, é um dia para a gente pensar, na verdade, nas relações, né? Homens e mulheres. Aí a gente estava até falando, mas por que um dia do homem? A gente celebra tanto o Dia das Mulheres, tem o Dia Internacional, tem o Dia Nacional, e a gente lembrar o Dia do Homem é chamar a atenção também para um grupo da população que até então descuidava um pouco da saúde. Isso tem mudado um pouco, né, Larissa? O que é que você tem visto no consultório, na sua prática clínica? Os homens têm buscado mais, inclusive, não só a saúde física, mas também a saúde mental? Com toda certeza. Com toda certeza, os homens estão um pouco mais sensíveis, né? Porque a gente veio de uma criação emocional e social de que o homem não sente nada, que ele não precisa sentir, que não sente, né? Que não é coisa de homem chorar, né? Então, hoje, eles estão percebendo que isso não é só uma mentira, mas quanto faz mal para eles, né? Então, tenho tido, sim, muitas buscas de homens dentro do consultório para poder se entender, para poder lidar com as questões emocionais de modo que possa ser bom para o relacionamento, para lidar com os filhos, para lidar com o trabalho. Nessa questão de homem não chora, né, por trás dessa afirmação, vem muitas outras questões aí, porque se ele não chora e não coloca para fora, né, esse sentimento através do choro, se ele não pode, não é permitido, a sociedade não permite, né, gente, que o homem se expresse e fale do seu sentimento, isso vai para onde, né? Vai somatizar, né? Vai para algum lugar, vai para algum lugar. Desde as questões fisiológicas, né? Problema de coração, resistência insulínica, né? Aquela barriguinha que fica, aquilo ali está associado ao estresse direto. Vai para as relações. Vai para as relações para a mulher que não sabe lidar com as... Opa! Vai para as relações, né? De modo geral, do homem que não sabe lidar com as emoções da mulher, de modo geral, então ele pisa em ovos, né? A mulher está sempre pisando em ovos porque esse cara não sabe comunicar as emoções, então em casa fica aquele lugar de hostil mesmo, né? Fica aquele lugar hostil. Vai para um homem que não sabe lidar com as emoções, ele trai, né? Então ele vai para lugares em que ele vai jogar isso para algum lugar, porque não existe fora quando a gente fala de sentimento, né? Ele vai para algum lugar. Exatamente, não existe, não vai para o lixinho nosso, né? Interior do nosso corpo, da nossa mente, e esse impacto para a saúde é muito grande. Então essa permissão para sim chorar, para falar das questões, e nós mulheres buscamos muito também essa rede de apoio. A mulher tem muito essa questão solidária. Ela não está legal, ela conversa com a vizinha, ela chama uma amiga para uma conversa. O homem tende a guardar mais esse sentimento, a não mostrar sua vulnerabilidade. E isso acaba tendo um impacto muito grande, ou não, Larissa, na saúde masculina? Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Na saúde masculina, na dinâmica dele com o trabalho, na dinâmica dele com entender as pessoas, né? Então, esse homem está sempre se sentindo num lugar menor também, por incrível que pareça, os homens são muito mais inseguros do que a gente pensa, né? Porque eles disfarçam mais, né? Disfarçam, a gente né? entrega logo o jogo. Tô mal, tô me sentindo bem, tô um bagaço, tô horrível. O homem não, tá sempre bem. Exato, porque o que é dele, né, parece pequeno demais. Só que não é pequeno. Nós mulheres conseguimos expressar muito isso com as amizades, né? A gente vai buscar uma terapia, astrologia, religião, enfim, a gente vai buscando. Homens não, eles só acham que é bobeira. Pois é, gente. Então a gente tá aqui ao vivo no programa Em Sintonia da Cardeal
FM 106.1. Hoje é o Dia do Homem, a gente quis fazer aqui essa celebração, essa homenagem, falar sobre isso, mas também falar sobre a saúde de nós mulheres. E como a gente fala muito aqui de comunicação, né, nesse meu perfil, quando a gente comunica, quando a gente fala, quando a gente coloca para fora a terapia comunitária integrativa, né, que é um segmento que também trabalha a saúde mental, fala muito isso. Quando o corpo fala, quando o corpo cala, os órgãos falam. E quando a boca fala, os órgãos saram. Então, comunicar, falar também é uma via de autocuidado. Com toda certeza. Porque quando você fala, você liberta, né? Você libera, literalmente. Então, se eu tô estressada, eu falei sobre aquele estresse. Você teve aquela sensação de alívio, Patrícia? Sim. Ai, falei. Ai, né? gente. Quando eu choro. A gente viu recentemente isso, por exemplo, a Isa, né? A cantora Isa, que trouxe isso. Ela disse, gente, olha, esse pode ser o vídeo mais tosco que eu fiz da minha vida, mas eu vou falar, né? Dessa traição. Então, naquele momento que você fala, e ela expôs, ela disse, não vou esperar que ninguém fale, até porque ela sabia, né, que ia estar muito nos sites de fofoca e tal, e ela própria quis colocar isso. Então, no momento que a gente fala, parece que é algo libertador, tira um peso, né, das nossas costas. Sem dúvida. E quando a gente fala também, a gente tira da velocidade da mente. Já parou pra pensar que a sua mente está o tempo todo, né? Tá daquele jeito. Mas quando você fala, você consegue colocar numa dinâmica e no tempo que você se escuta. Sim. Porque a mente, a velocidade dos nossos pensamentos é muito maior do que a velocidade da fala. Então, uma vez que você sai desse lugar, é como se tivesse tudo emaranhado e aí você consegue fazer um fio lógico. E a impressão que eu tenho também é que quando a gente está falando, comunicando, falando das nossas dores, a gente está falando sobre isso porque estamos no Dia do Homem e muitas vezes o homem não pode falar, ele é mais restrito, mais reservado. A gente tem o hábito de dizer que a mulher fala demais e o homem é mais objetivo. E eu tenho a impressão que no momento que a gente está falando também é como se a gente estivesse reelaborando, ressignificando. Então tem gente que não está muito nervosa, tensa, ansiosa, fala. Deixa falar porque é uma reorganização também interna, né? Às vezes tem essa necessidade. Com certeza, elaborar, né? A gente chama de revisitar e elaborar, né? Se você tiver que falar 10 vezes sobre a mesma coisa, você precisa falar disso 10 vezes para elaborar tudo que você está sentindo, né? E tá tudo bem falar 30 vezes do mesmo assunto, desde que você elabore. E aí a gente oferecer a nossa escuta, né? Se a pessoa tá falando de novo desse assunto, vai ver que ela tem necessidade ainda de elaborar isso internamente, até que isso acalme dentro, para que então ela possa deixar de falar. Mas falando e mudando de assunto, hoje nesse dia, né, saúde do homem, saúde da mulher. E falar de menopausa, ou também, tem a menopausa do homem? Tem a menopausa do homem, que é a andropausa, em que tem sintomas até parecidos, né? Que é a perda do libido, alteração de humor. O homem perde o libido, que a gente acha que o homem está sempre disposto, gente. Perde a libido. Então, isso acontece ali entre os 50 anos, né? Então, é uma fase que é muito desafiadora, porque os homens não reconhecem lugar, assim, diferente de nós mulheres, eles não buscam essa questão pela saúde, né? Não tem esse lugar em que a gente está sempre, né? Preocupado. Então, é um lugar muito preocupante, porque esse cara se vê impotente, então ele fica, o que está acontecendo comigo, né? Então, é um lugar muito sensível e assustador para esse homem, né? E isso leva ele desse lugar de sensibilidade para um lugar de agressão? Ele pode se tornar mais agressivo, ele está com questões internas, porque essa questão, né, da virilidade é muito forte, muito importante para o universo masculino. Se eu não tenho mais isso, então talvez mostrar, né, essa virilidade de uma outra forma. Então a agressividade vem junto. Sim, é uma possibilidade, sem dúvida. Quanto mais sem, vou dizer informação, né, mas sem conhecimento mesmo do que está acontecendo, mais assustador né? Imagina a gente passar por uma coisa que a gente não conhece. Então, qual é o primeiro lugar? De se fechar, né? Uma fuga, uma proteção. Então, existe sim, sem contar que existem alterações de hormônio, né? Então, a gente está falando da testosterona, né? Queda e oscilação. Então, aquilo traz uma sensação de explosão. Então, existe sim uma tendência. Não é uma verdade absoluta, né? Mas existe uma agressividade, sim, que pode estar associada a esse processo. Talvez a diferença seja na busca, né? Nessa busca de solução. Nós, mulheres, buscamos mais, né? Cuidamos mais da nossa saúde. Por isso, hoje tem incentivo. Inclusive, o Dia do Homem, existe a Política Nacional de Saúde do Homem. Agora, aqui em Salvador, no estado da Bahia, a construção do hospital do homem para que eles possam realmente estar mais atentos à sua saúde. Mas, normalmente, nós, mulheres, somos as guardiãs, né?
da saúde da casa, da família. E aí, como a gente cuida de todo mundo, cuida do filho, cuida do marido, cuida do pai, do avô, se esquece de cuidar da gente. Exatamente, que também é uma fase extremamente desafiadora, que é a menopausa da mulher, né? Porque essa mulher está super sobrecarregada consigo, né? E com a vida. Só que nesse momento em que ela tá ali lidando com questões de humor, com questões de relacionamento, que é uma mulher que ela já tá mais madura e mais segura, ela fala, o que eu tô fazendo aqui? Né? Os filhos já foram embora, então ela tá passando ali por aquela questão do ninho vazio e lidando e se preocupando com todas as questões externas, né? Um pai que está doente, né? Uma mãe que já está um pouco mais debilitada. Então, essa mulher, ela fica num lugar sozinha. Porque aí entra o fator social, porque ela não pode dizer que está na menopausa. Porque a menopausa é um fator social de estou velha. Né? Então, é muito mal visto a menopausa socialmente, né? É um lugar para a mulher de muitas incertezas, eu entrei na menopausa e agora, né? É quase fosse um passo para a velhice. Só que essa mulher está com 50 anos. E hoje, né, gente, olhando aí para homens e mulheres, sei como é que está essa estatística, se quem está envelhecendo, quem está vivendo mais, mas o fato é que a população, em modo geral, homens e mulheres, nós estamos vivendo, ficando mais longevos, né? Sim. Ou seja, a expectativa de vida mudou por uma série de fatores. As pessoas estão buscando mais a saúde, a medicina também evoluiu, mas a questão é, estamos vivendo mais e como? Será que com qualidade, com bem-estar, né? Então, essa mulher que cuida de todo mundo precisa estar também olhando para a sua própria saúde. E nesse equilíbrio aí hormonal ou desequilíbrio, que é o mais comum na menopausa, andropausa, que é essa baixa, né, das taxas de hormônio, aí isso interfere também no comportamento, né, no bem-estar, no humor, falando do humor. Do humor com certeza. Do humor com certeza é a principal queixa dessas mulheres, inclusive no consultório, foi quando surgiu um projeto, que é uma pausa, falar de menopausa, é o estresse. Essa mulher, ela fica estressada com o copo que está fora do lugar. E ela fica, meu Deus, mas eu estou muito estressada. Às vezes nem percebe, ou às vezes, né, quem está fora vai dizer, mas você está estressada, mas não entende que aquilo ali é um processo bioquímico que está acontecendo. Literalmente, bioquímico. Então, ela tem quedas muito grandes hormonais, então ela também tem um certo preconceito com reposição hormonal, né? Antigamente era um pouco mais difícil, hoje as mulheres estão um pouco mais conscientes. Então, ela tem preconceito. E eu vou fazer uma reposição de hormônio como se fosse algo ruim. Uma boa parte das pessoas com medicação, né? É importante fazer quando se é necessário. Né? Ou também tem medo, né? Porque acaba sendo também um fator de risco para outras questões, né? Exato. Vasculares, oncológicas. Então, a mulher tem que ter realmente a indicação. E o homem também, ele acaba vai buscar, nesse período que ele está na andropausa, ele procura o médico, ele faz reposição. Como é que é esse período diferente aí na vida dos homens? Eles vão porque eles percebem a impotência, né? Então, a queda de libido, como é que é isso, né? Porque isso está acontecendo, aí vão buscar alguma medicação para a questão da impotência. E ali, normalmente, é indicado e trazido, né, o fator da andropausa. Então, para eles não é um peso, porque poucos até sabem. Pode parecer óbvio, né? As mulheres têm muito mais consciência da menopausa. E se fala pouco, né? Mas fala muito pouco da andropausa. Pouquíssimo, pouquíssimo. Ele só se vê que está perdendo libido, aí ele volta ali para uma atividade física, mas... Se a gente for perguntar aqui no nosso chat, gente, estou perguntando aqui a vocês aqui agora, tá? Ao vivo. Os homens estão aí ouvindo, podem compartilhar com a gente. Sabia que tem a menopausa do homem, que é a andropausa? Já ouviu falar sobre isso? Alguém em consultório já comentou? Algum colega ali no bate-papo dos homens, na hora da cervejinha, alguém para falar? De maneira que a mulher fala, né? Gente, estou ficando na menopausa. E agora, minha libido, que já não estava muito boa, como é que vai ficar? E vem todos os ressecamentos, vem a preocupação com a pele, vem a preocupação. Aí a mulher fala. Exato. Mas o homem... mais difícil, né, Larissa? Agora é importante falar, então, por que uma pausa para a menopausa? O que seria esse projeto, o programa? Esse projeto está com o intuito de elucidar questões da menopausa mesmo, né? Tornar normal e natural. Porque uma vez que é uma coisa assustadora, né? Então, a gente parar para falar sobre isso no meio de outras mulheres falando sobre isso, para poder falar, nossa, eu também estou passando por isso. E como é que você está vivendo, né? Eu fiz a reposição assim, eu fiz assado, né? A alimentação X funcionou para mim, porque esse projeto, serão médicos nutricionistas, médico dermatologista, nutrólogo e um ginecologista, uma nutricionista e 2 psicólogas falando sobre as questões.
funcional. É multidisciplinar. Multidisciplinar. Falando sobre as questões do ciclo, né? Então, emocional, por exemplo. As mulheres desse processo, elas estão sofrendo com a questão da juventude, né? Elas estão ali combatendo como se fosse algo ruim, né? Envelhecer. Então, ela está ali falando sobre a questão da juventude, sobre relacionamentos, porque normalmente são mulheres que estão aí há 20, 30 anos casados, elas não se veem mais nesse lugar, então elas se perdem de alguma forma, né? Os filhos saíram de casa, então ela está ali com o ninho vazio, então ela se vê, o que eu faço agora? Ela está muito bem profissionalmente, mas ainda assim ela quer viver a vida de alguma forma, então entra ali uma famosa adolescência pré-menopausa, que são mulheres que querem viver tudo, depois de tanto tempo de casado. Ai, meu Deus, fiz 50 anos, 50 a mais, já vem menopausa. Deixa eu viver. Deixa eu ver o que eu não já viver, então. Exato. E ela fica no dilema, porque ela quer viver, só que ela tem uma responsabilidade enquanto mãe, esposa, filha. Então é um lugar muito difícil, porque ela, o que eu faço? Eu quero ver minha vida, né? Eu tenho energia, eu tenho dinheiro, eu estou realizada profissionalmente, meus filhos estão criados. O que eu faço? Aí ela vira ali quase uma adolescente, porque socialmente começa a cobrar dessa mulher, né? Cobram dessa mulher do tipo, mas você tem que acorda, né? Se liga, porque você tem que fazer, tá errado, né? A mulher, ela se cuida, a gente está vendo uma crescente de mulheres com 50 anos na academia, né? Influenciadoras, mulheres saradas. Então, é mal visto por boa parte das pessoas esse processo. Então, emocionalmente, são muitos dilemas. Muitos dilemas, né? Ali, então, tem toda a parte física, o físico, o corpo, ele vai responder, ele vai trazer questões, né? Quais são as questões, assim, mais comuns, que, do ponto de vista da saúde física, as mulheres levam também do consultório da psicóloga, como queixa mesmo, que elas estão insatisfeitas, o que é que está incomodando, o que é que mais incomoda ela nessa fase? Emagrecimento, porque dá uma queda, né? A gente está falando de hormônio, a gente está falando de aumento de níveis de cortisol. Então, essa mulher, normalmente, ela se queixa, né? Que ela está tentando emagrecer e não consegue. Ela está com barriga, porque a barriga é um sinal de resistência insulínica, que é um aumento do hormônio do cortisol. Então, essa mulher, ela vem com essa queixa. Então, se os hormônios estão desregulados... E esse cortisol está relacionado ao estresse também, à correria da vida. Exatamente. Então, aumenta o cortisol e aí ela tem dificuldade de emagrecer. De emagrecer e de perder barriga. E será que ela consegue entender que, por exemplo, uma coisa está ligada à outra, que essa vida corrida, multitarefas, Mulher Maravilha, que carrega o mundo nas costas, que dá conta de tudo, que não pode errar, que se culpa porque o filho tirou um 6 no boletim, a culpa é minha, meu Deus, onde é que eu estava, que eu não vi esse menino tirando 6. E quer segurar todos os pratos, mas a gente sabe que é uma ilusão, porque ninguém vai segurar todos os pratos nunca a sua vez, sem adoecer. Perfeito. Então, será que essa mulher, ela entende tudo isso, essa dinâmica da vida dela? Ela diz, não, peraí, eu vou... Tá tudo bem. Não, ela eu não sou a Mulher Maravilha mesmo, não. Não, porque... Ela sofre? Ela sofre tentando equilibrar todos os pratinhos, né? Então, dentro do processo terapêutico, o objetivo é falar, vamos deixar alguns pratinhos quebrarem. Né? Deixa o prato cair, gente. Deixa o prato cair, porque às vezes até passar esse pratinho é desafiador, é mais um peso, né? Vou passar esse pratinho pro meu marido, vou passar pro meu filho. Pra minha mãe, pra sogra, pra uma tia, uma madrinha. E ainda é cansativo. E não vou deixar esse menino... Como que eu não vou pra reunião da escola? Então ela vai pra reunião da escola, ela faz o almoço, ela prepara... Nós, né, gente? Tô falando nós, né? Todas nós temos um pouco disso. E esquecemos que nos 50 a mais, sem menos hormônio, aí a mulher vai ficar talvez mais lenta, mais cansada, mais estressada, né? Exato. Ela não vai ter talvez esse mesmo pique agora. Tudo isso tem solução, tanto na parte medicamentosa, que vai ajudar a mulher a fazer essa reposição quando tem indicação, e aí também a importância de estar com o acompanhamento psicológico, né? Para que ela se entenda. Sim, sem dúvida. Você falou sobre essa mulher estar com disposição. No projeto, a gente vai ter uma médica nutróloga falando sobre emagrecimento e ativos para a fadiga. Então, para trazer essa dinâmica, né, de que, de fato, o emagrecimento não é tão simples assim na menopausa e depois desse processo, mas que existem estratégias específicas
inclusive ativos que podem ajudar essa mulher a ter mais energia. E ela vai ficar também preocupada com a flacidez, perda de massa muscular. Isso também acontece na menopausa, Sim, né? sem dúvida. Ai, meu Deus, tô ficando flácida. Gravidade, né, gente? Fazer... Então, vai ficar flácido, vai cair, vai... Mas o que é que você faz com isso? A questão é, que nós vamos falar no próximo bloco, como eu vou lidar com isso? Como o homem vai lidar com essa perda de libido, com essa potência também. E que não é só a energia da libido sexual, mas a energia da vida. Exatamente. Né? Essa libido, essa energia de viver, que nós vamos falar no próximo bloco, como você precisa dar uma pausa para pensar na menopausa e cuidar da sua saúde. Não saia daí. Esse é o Papo Sintonia. Bem-vindo, bem-vinda de volta, quem está acompanhando ao vivo, e para você que vai ouvir no replay depois dessa entrevista, ou ver através dos nossos canais, no @cardialfm, ou também no canal Patrícia Tosta, e aqui também pela 106.1, pelo 996573998. Nós estamos ao vivo. O nosso papo é com Larissa Galvão, que é psicóloga, hoje falando sobre uma pausa para falar de menopausa. Interessante, né? Essa ideia é complementar no acompanhamento da mulher na menopausa, porque vai tocar em tudo, na questão da alimentação, na questão do físico, na questão mental e na questão comportamental, né, Larissa? Exato, exato. Hoje em dia, quais são as queixas mais assim, que elas trazem para você? Quais são os maiores neuras, dramas que as mulheres menopausadas estão trazendo? Relacionamento é top 1, né? Porque relacionamento, essa mulher tá há 20, 30 anos dentro dessa relação e ela se pergunta, e agora, né? Depois que os filhos foram embora, então ela está se perguntando se de fato essa é a relação que ela quer, né? Então ela vive um dilema muito grande que ela precisa seguir para dar o exemplo para os filhos de alguma forma. Só que ela não se identifica mais nesse lugar. Mas aí o grande objetivo é entender se isso não é uma questão hormonal, que pode ser uma questão hormonal, o estresse, então ela está com muitas incertezas, e pode ser de fato uma falta de sentido nessa relação. Mas também aquela questão, né, do envelhecimento. A gente tem, né, uma sociedade que valoriza muito, gente, felizmente, né, o jovem, embora a gente saiba da importância, né, de todas as idades e todas as fases da vida. Mas ela fica com aquela coisa, tem até aquela máxima de dizer assim, vai me trocar uma de 50 por duas de 25. A mulher traz essa questão também. Será você abandonada? Meu companheiro vai perceber aí a flacidez e tudo mais? Traz, pouco dentro dos casamentos. Ela pensa como é que será isso depois, né? E se eu me separar? Com quem eu vou me envolver? Eu já tô velha, né? O tô velha é muito comum a palavra, né? Porque ela ouve isso, que a mulher de 50 anos está velha, né? Então, isso é dado por uma sociedade. E quando mesmo, ela né? tá bem, a própria sociedade até comenta assim, você tem quantos anos? 52. Exato, Nossa, você tá ótima para 50 anos, porque imagina 50 anos vai estar acabada. Exatamente, é um elogio você estar bem aos 50 anos, né? Mas 50 anos, pensa que essa mulher ainda tem, pensando na expectativa de vida hoje do Brasil, ela ainda tem mais 30 e tantos anos para viver, né? Então, imagina, 30 e tantos anos após os 50, então é muito tempo. Só que aí socialmente é dado como tá velha, né? Mas não é o mesmo pro homem. Já viu a sensação de homem de 50? Como é? Homem, 50, poxa, né? O 50 charmoso, ele tá em alta. Exato. E quando ele tá com 50, ele tá pronto para agir. Exato. Agora é a alta do topo. Exato. E a mulher com 50... Pois é muito, muito ela tem que agradecer a Deus. Tá brincando, a gente tá rindo, mas é verdade. É uma situação muito desigual, né? O envelhecimento, essa fase da vida para os homens e mulheres. E aí, se ela também, né? A mulher foi aquela que dedicou boa parte da sua vida jovem, né? Aos filhos, ao marido, ao casamento, à casa, e não cuidou muito da carreira, ainda entra também esse drama nessa fase. Que ela começa a dizer, poxa, não construí nada, né? Exato. Não tenho nada construído. Exato. Ela não vê que a educação dos filhos foi uma construção, a família foi uma construção, o casamento que ela se dedicou foi uma construção, até porque a sociedade não valoriza, então ela também não. Exato, porque ela não tem dificilmente tem esse lugar de que foi um trabalho da família, né, do marido, né, da mãe, então pessoas que estão próximas de alguma forma que fomentavam isso antigamente, hoje já não valorizam tanto. Que ela se doou e foi todo um trabalho, uma vida ali dedicada a isso. E agora, aos 50, essa mulher já agora vai ter que ressignificar
tudo isso. Agora tem uma questão dentro disso também, que é a questão do parir, né? Do poder ser produtiva, né? A mulher entende isso, mas agora na menopausa eu não estou mais produzindo, não estou mais ovulando, acabou, não tem mais menstruação, que é algo também muito forte na vida da mulher. E aí a gente começa a pensar que eu posso não parir mais filhos, mas eu posso parir projetos nessa fase da vida, ou não. Sem sombra de dúvidas, né? Nunca é tarde para começar, e esse lugar dessa mulher dos 50 anos, ela tá muito potente. Porque é diferente da menina dos 25, 30, até 35 anos, existem poucas dúvidas sobre quem ela é. Ela tá muito mais consciente de si. Ela já tem um lugar de autoconhecimento maior, né? Então ela já tem filho, já tá com o filho criado, já teve um relacionamento, ela já concluiu o checklist da vida. Muita água já passou por baixo dessa ponte, não foi, Larissa? Muita água. Já passou por várias situações, já viu e já dosou onde ela pode ir, onde ela pode não ir. Ela já aprendeu a dizer não, que a gente espera, né, gente, nessa fase de 50, que já tem aprendido a dizer não. Se não aprendeu, tá aqui, doutora Larissa. Que pode ajudar a aprender a dizer não, não. Agora vou sim para minha academia, porque eu preciso ter meu tom muscular, preciso malhar, preciso fazer atividade física, porque isso vai me ajudar. Ah, mas é para academia e a louça? E a louça fica. Essa mulher ela vai aprendendo a deixar o pratinho da louça quebrar, né? E a roupa no varal? Vai ficar lá. Gente. Vai ter que aprender a dizer não. E aí, nessa troca com o homem, que também vai estar casado, e o homem também está vivendo essa fase da andropausa, é preciso ter como buscar esse equilíbrio aí na relação, estando duas pessoas com tantas mudanças, vivendo esse ciclo juntos. Aí é muita troca, né? É um casal, pensando num casal, e está disposto a comunicar. Só que é um pouco mais difícil, porque normalmente o homem tem essa dificuldade de comunicação. E quando a gente fala de libido, né, e de perder essa potência, o homem ele tem muito mais dificuldade em assumir para a mulher em que ele está impotente, né? Ele vê ali, a mulher vê ele impotente, né, sexualmente, que para ela normalmente é normal, tá assim, não, tá tudo bem, mas ele tá mais cansado, teve um dia estressante no trabalho, tudo bem, querido, mas ele não, ele tá ali, ó. Ele não, porque vai acontecer mais de uma vez para ele, porque ele já começou a entender que, pô, tem uma coisa estranha, não foi uma vez, a tendência é uma recorrência da impotência, né, porque é uma fase, de fato. Se não tratar, vai continuar. Exato. Mas aí eles vão, só que nesse tempo ainda é desafiador, porque a impotência, ela não é só sexual, tá muito Aí ele vai tentar, né? O quê? Uma medicação? Não, tem que tomar alguma coisa assim para estimular, deve estar bem. Sim. E aí olha o risco também para a saúde, né? Quantos casos a gente tem de homens que recorreram, homens até jovens recorreram à questão medicamentosa, não foi ver de fato o que estava acontecendo e acaba, muitas vezes, até morrendo, né? Porque tem uma parte da medicação que é importante para esse processo, de fato, se usa muito, mas precisa ser acompanhado de um médico, isso é indiscutível. Porque aí vai ajudar, vai entender que essa reposição hormonal existe a fazer, mas existe também algo que é paliativo, entende? E que no curto prazo, com um acompanhamento médico, vai ajudando. E aí ele não fala, né? Você disse que ele não fala dessa situação, ele fica calado em relação a isso, mas ele... E leva para onde, né? Como é que fica depois desse homem? Qual é o próximo passo? Tá acontecendo isso com o homem, tá? Ele tá perdendo a potência, porque ele tá vivendo esse período da andropausa. Aconteceu ali, às vezes, nem o próprio casal dialogam sobre isso, faz de conta que não aconteceu, vida que segue, e a situação continua. E o que acontece, vamos depois falar da mulher, né? Como que ela fala e cuida disso, dessa questão mental, mas o homem, qual vai ser o próximo passo dele? Se está vivenciando isso, se não está tendo lugar de fala, de colocar isso para fora. O lugar ideal é começar com a esposa, né? Então, mas é um difícil, porque dificilmente os casais têm essa comunicação, né? Mas o lugar é procurar um médico, de fato, um urologista, né? Um médico nutrólogo, né? Ou até um médico clínico. Um clínico ele vai conseguir encaminhar e identificar que existe essa fase acontecendo. E aí vai mandar para um urologista, provavelmente. E aí vai começar o tratamento e vai voltando, né, gente? A falar sobre esse assunto. Exato. Importância, mais uma vez, a gente chamando aqui a atenção da importância do falar, da importância de levar esse assunto em frente. Dá um abraço aí para a Marli, para a Sidney, o Anderson, o Daniel, estão ouvindo, acompanhando a gente, o Tico, querido, um abraço para você. Que bom saber que você está aqui com a gente, aqui no nosso canal, né? Aqui no Instagram.
E pode deixar outra pergunta. O Tico, ele trabalha com muitos casais, ele já coordenou durante muito tempo. Hoje é um homem bem maduro, idoso, já, não sei quantos anos tem, se Tico puder colocar aí a idade, mas que vive plenamente a sua relação, né, de casal, deixando inclusive essa parte sexual, porque a gente imagina o homem idoso não tem mais, porque, né, a mulher também tem muito isso, acabou a obrigação. Antes, o ato sexual, a atividade sexual, é pela obrigação para procriar. E com os 50 anos, quando ela entra na menopausa, muitas mulheres agradecem a menopausa, pronto, acabou, deu mais obrigação, fechei o ciclo. Tem isso, doutora, também? Acontece, E elas se acontece. privam muitas vezes de um prazer de viver essa vida. Sim, sim, é muito mais comum do que a gente pensa, né? Essas mulheres que elas chegam nesse lugar e falam que faziam sexo por obrigação, né? Sim. Tiveram pouquíssimos prazeres na vida e chega na menopausa, tem uma desculpa para dar. E às vezes ela fala também, às vezes vem essa desculpa também da questão física, né? Do ressecamento, que pode aparecer vaginal. Exatamente. A mulher às vezes tem incômodo, sente dor no ato sexual. Então tá aí, tá, Tico? Deixa pra gente aí depois o seu depoimento, porque é muito importante também. E a pausa para a menopausa, vai acontecer quando? Quem pode participar? Dá aí o serviço pra gente. Pronto, uma pausa para falar de menopausa vai acontecer no próximo sábado, pela manhã, de 9 a meio-dia. É um encontro, uma palestra, um café da manhã, na verdade, com profissionais da saúde, exclusivamente para mulheres de 45 a 55 anos. Quem quiser participar, pode mandar uma mensagem no Instagram, que é o larissagalvão.pc, e mandar uma mensagem lá. Vim pela Patrícia, quero saber mais do projeto, e a gente manda o link de inscrição. Então, pronto. Quem quiser saber mais, só repetir no local, onde você... Larissa, o local vai Sim. ser no seu shopping Salvador, que é no Caminho das Árvores, ao lado do shopping. Pronto. Isso é uma pauta que acontece sempre, ou é a primeira vez? Primeira edição, Sim. A gente já tem datas para os próximos, né? Já tem mês pro próximo, provavelmente março do ano que vem, mas a gente não sabe o local ainda, mas vai ser recorrente a cada 3 meses, talvez. E no nosso dia a dia, Larissa, homens e mulheres têm dado pausa na sua vida para pensar a sua saúde integral, física, mental, espiritual, relacional, ou não? A gente está nesse corre-corre, nesse vucu-vucu da vida, e essa pausa que você está propondo lá nesse espaço, nesse momento, ela não tem acontecido no dia a dia, e qual o impacto disso? Tem melhorado. Acho que a gente está muito mais consciente da saúde agora, principalmente depois da pandemia, né? A pandemia ela trouxe esse alerta, né, para a gente, mas de fato não é um lugar muito comum, até porque a vida cobra muito, né? E a gente tem muitas fugas, a própria internet, o próprio trabalho, né? Mídias sociais, então tudo isso faz com que a gente esteja sempre muito distante, sempre diferente de um lugar do presente, né? Do aqui e agora. A gente está sempre preocupado com alguma coisa, a gente está sempre preocupado com o futuro, então a gente está sempre nesse lugar aí. Então, respondendo a sua pergunta, pode ser sim que a gente esteja melhorando, eu acredito que a gente esteja melhorando, mas ainda assim parar para pensar sobre isso. E para aquela pausa também assim para meditação, para respirar, para não ter aquele dia assim corrido. As mulheres, nós falamos aqui na menopausa, e os homens também, e pode ficar mudança de humor, né? Mais agitado ainda. Então hoje se fala muito desse lugar também, né? A própria psicologia positiva fala um pouco disso, né? Sobre essa questão da meditação, da respiração. E a gente está vivenciando esse florescer a cada dia, né? Sem dúvida, tem muitas estratégias para a gente parar, agora é conseguir parar, né? Porque muitas mulheres chegam no consultório e falam assim, eu sei que precisa ser feito, mas não consigo. Então elas ficam numa autocobrança porque de fato tem muitas estratégias, mas o lugar até conseguir efetivar isso não é tão simples assim, né? Aí falta o que mais? Disciplina, é a questão mesmo de se priorizar. Olha aí, mulheres e homens. Às vezes o homem também está falando da mulher, mas já que estamos aqui no dia do homem, o homem também tem muita cobrança. A mulher tem a cobrança social, porque está sempre bonita, em dia, e ser perfeita, e deixar tudo perfeita. Mas o homem é um mantenedor, né? Isso tem mudado um pouco, mas ele precisa manter a casa, e ele também fica nesse lugar muito da cobrança, né? Fica, com certeza, do peso, né? Sim. Não necessariamente da cobrança, mas do peso. Eu tenho que fazer, né? Então, boa parte dos homens, né, que também vem mudando, mas eles estão sobrecarregados no sentido de peso, de quantidade da demanda, né? Emocionalmente, certamente, ele está super sobrecarregado.
Pois é, sobrecarregado, ele precisa ter esse momento dele realmente para deixar fluir tudo isso, porque o adoecimento chega, que a pergunta da Ana é exatamente isso, né? Se com a menopausa, essa mudança de humor, eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, se isso passa depois com a reposição ou se fica. Sim, melhora com a reposição, da menopausa, né? Melhora com a Uhum. reposição, melhora o humor, melhora a libido, né? Então, tudo isso é uma questão hormonal e depois da reposição pode melhorar sim, com E toda essa certeza. questão comportamental também, já que é sua área, né? Na área de Sim, psicologia, como é que, sim, o que é que afeta mais as sim, mulheres? Já sim, falamos do medo, já falamos da ansiedade. sim. Afeta um pouco se a mulher começa a se acolher um pouco mais. Então, esse acolhimento de, tá tudo bem, eu nessa fase eu tô fazendo essa reposição, tá tudo bem eu deixar a louça na pia, tá tudo bem deixar a roupa na máquina. Então, essa mulher ela começa a se acolher um pouco mais e consegue comunicar um pouco mais do que ela está sentindo. Porque até então, essas dores, esses desafios eram culpa dela, né? Uhum. É um problema meu, eu não tô dando conta. Mas Sim. como ela começa a perceber que é a menopausa, é um fantasma social, ela começa a se acolher um pouco mais e a vida, por consequência, fica mais leve. E a menopausa traz isso também, né, gente? Pra gente essa consciência de que a vida é cíclica e é preciso dar pausa. Às vezes a gente pensa que a gente vai estar o tempo todo. O ano todo não é verão. Tem o inverno, tem o outono, tem a primavera. Então, o tempo todo tá nessa produtividade tóxica que a gente tem que estar o tempo todo ali, ativa, produtiva, fazendo. A menopausa vem para dizer que, para aí, tem hora também que você precisa parar, descansar. E tem esse período também que agora, dos 50 a mais, desacelerar um pouco. É esse convite que a menopausa traz a desacelerar. Tinha 3 empregos, trabalhava de manhã, tarde, de noite, na passava a madrugada arrumando guarda-roupa, eu sei que você faz isso. No final de semana todo mundo saía para passeio, você ficava, não é porque eu tenho que fazer a faxina. Desse jeito. Gente, dá um tempo nesse corre todo, porque é 50 anos, é menopausa, é pausa mesmo. É esse período para o respiro. Só que a mulher não se permite, porque tem uma vozinha lá, que você, psicóloga, vai saber mais do que eu, falando para ela, mas como assim você vai descansar? Tá sentada? Por que não dá uma arrumadinha no guarda-roupa? Aproveita para olhar aquela roupa que está precisando consertar. Acontece porque, enquanto mulher, fomos criadas, né, nesse lugar do fazer, né, do servir o tempo inteiro. Uhum. Então, esse lugar do servir, ele chega um momento e fala assim, pô, mas eu não quero mais servir. Como assim você não vai servir, não vai fazer comida? Como assim não tem almoço? Né? Como assim, né? Que pia é essa? Né? Como Esse assim? prato tá gritando, essa Exato. louça tá gritando. Exato, mas também é muito da exigência das nossas avós, né, das nossas mães, dessa mulher aí dos 50 anos, porque ela aprendeu assim, né? Hoje está muito mais falado, né? Hoje está muito mais trouxeram muito mais essas questões que não é mais uma obrigação, né? Então essas mulheres elas estão aí, eu abandono quem eu era, né? Porque ela já tem mais acesso à internet, por óbvio, ela vê ali outras mulheres não fazendo isso, ela fica, pô, mas eu fiz isso a vida inteira. Eu fui validada por isso a vida inteira, né? Que então, papel como social é que eu faço? agora Exato, eu exerço. Porque socialmente é difícil, né? Gente, então não será. Aí tem que pensar, buscar essa sua sabedoria interna e dizer assim: o quanto é inteligente eu manter isso, a que preço? A que preço? Ou se também buscar. Claro, também não é simples assim, virar a chave, amanhã vou fazer tudo diferente. Ouvi essa entrevista, estou vendo aqui essa live. Dane-se louça, casa, não agora, porque eu estou na menopausa, vou me cuidar e eu posso. Não, também não é assim, que tem toda uma questão aí que precisa ser dialogada, né, conversada, mas o importante é se priorizar. Acho que a menopausa traz esse convite, a mulher se priorize, homem, priorize também a sua saúde. Sem dúvida, porque é um lugar muito potente, é um lugar muito de criatividade. Quando a gente olha, né, muda essa visão, a gente vê que a menopausa é um lugar de criatividade. Como é que eu faço para me criar de Mas a gente novo, acha né? que não, que parou tudo. Eu não estou mais Exato. produzindo, não estou mais tendo ovulando, então parei de criar. Exato, só que ela começa. Esse é o lugar, essa é a hora dela criar, porque ela tem tudo que ela precisa. Ela já não precisa tanto da validação externa, ou manter essa validação externa, né? Então, essa mulher está cada vez mais disposta, né, a viver a própria vida, só que com medos. E o objetivo hoje é trazer essa consciência de que pode sim, que esse lugar é um lugar de criatividade. Exatamente. Eu trazer aqui a fala da Eliette, ela diz o seguinte: bom dia, Patrícia, ouvinte e a convidada. A Larissa está aqui com a gente. A velhice está na cabeça do ser humano. A questão da gravidez faz parte do envelhecer.
da gravidade, perdão. A questão da gravidade faz parte do envelhecer. Quem tem consciência e sabe da importância da saúde física, religiosa, psicológica, etc., procura se cuidar. Então, ela trouxe uma coisa aqui que é importante, que é da consciência, que é um tema que eu falo muito aqui no programa, aqui no canal, que é a consciência, com saber de si, né? Ter a consciência. E a mulher menopausada, a mulher dos 50 a mais, ela está mais consciente, o homem também está mais consciente. Sim, sim, sim. A mulher está mais consciente, com certeza. O homem, ele ainda está um pouco perdido, mas a mulher certamente está mais consciente, né? Então, esse cara, ele normalmente está buscando alguém, alguma orientação dessa pessoa, da parceira, de uma filha, normalmente de uma mulher, né? Mas para entender o que ele está acontecendo, ou uma ajuda, marca médico tal para mim, faz assado, porque ele já percebeu que ele precisa ir no médico, precisa fazer alguma coisa. E ele estaria mais perdido em que sentido? Ele está perdido porque ele não sabe exatamente o que é. Porque o homem, ele tem um pensamento do tipo, quem procura acha. Então, ele não vai sair para procurar um acompanhamento médico. Mas se ele perdeu a libido, ele vai para procurar um remédio. Então, é isso. Então, estou saindo daqui... Filha, marca aí um médico para mim, que não sei o quê. Ah, marca aí um médico para mim, né? Fica nisso. Mas aí ele começa a entender que existe outra coisa, porque o médico vai chegar, vai falar que ele precisa se cuidar. Então ele fica um pouco mais confuso, porque o objetivo era um e as outras pessoas... Então ele não quer entrar em contato, né? Na verdade, aí com esse lugar do quem procura acha. E muitas pessoas, inclusive, dizem isso, ó, deixa quieto, eu tô com problema de saúde, melhor nem saber. Como se por mágica a doença por si só fosse se... A gente tem ainda estudos falando sobre a autocura, a gente sabe que isso é verdade, mas tem casos que não, gente, a reposição hormonal vai ser necessária. Então, aqui, Aline, beijo para você também, viu, querida? Tá aqui interagindo com a gente. Estou entrando nessa turma de mulheres. Bem-vinda à turma de mulheres na menopausa, né? E é isso, e cada vez mais o envelhecimento das mulheres que estão chegando. Como é que é chegar? Aproveitar aqui a fala da Aline, querida, aí comentando aqui com a gente, como é chegar na menopausa para a mulher? Porque ela já está lá, vai ter que cuidar da conta, mas aquela mulher que está 40, 45, 46, chegando nessa fase, como é que fica a cabeça dela nesse momento? O primeiro ponto é a juventude, né? Que é essa, como se estivesse perdendo alguma coisa. Mas aí agora a minha sugestão é olhar para esse lugar de criatividade, um lugar de potência. O que eu posso fazer com isso, né? Então esse é um lugar de tipo, poxa, eu estou caminhando para a minha maturidade, para a idade da loba. Olhar o positivo. Um olhar mesmo, de fato, o que é que eu posso fazer? Então a menopausa, ele pode ser esse lugar. Ele pode ser olhado como um lugar natural, não como uma punição. Uma fase, né, gente? Você teve aí aquele momento lá dos seus 15 anos, para algumas mulheres no auge, o período também da produtividade, dos 30, dos 40, agora essa hora realmente também tem frutos que foi plantado, coisa, tem hora de colher também, né? Essa é a hora. Então não tem que ter medo. Então, a Aline está chegando, chegue bem, tá aí, amiga? Vem para cá para os 50 a mais, que eu já estou. Nossa convidada, acho que não, né? Não, está bem longe disso. Mas quem está chegando é chegar com a cabeça, acho que tudo também é mental. Acho que pode falar um pouco disso. Como você chega no físico, talvez o físico, o colágeno não está em cima, tudo mais não está em cima, mas a mente precisa estar. Porque eu acho que se a mente está em cima, segura tudo. Exato. O processo da terapia, ele é muito crucial aí, né? De conseguir revisar o que é a menopausa para você, o que é esse momento para você. Normalmente, as nossas construções individuais também são coletivas, né? Boa parte delas, a gente construiu o que é menopausa. Foi ensinado para a gente socialmente. Então, o convite para quem está chegando e para quem está na menopausa é revisar os seus conceitos através do seu olhar, de quem você é hoje, né? Não do que foi te dado, porque é colocado enquanto mulher, né, nossos braços aí, muitas questões, né, de beleza, o que é um padrão de beleza, o que é um padrão de saúde, né, que a saúde está ligada a um corpo atlético e não necessariamente magro, a preço de qualquer custo, né? É um momento também que a gente se libertar como você disse, perdão, gente, como você falou, a mulher de 50 a mais, ela já viveu, ela já está mais segura de si, ela já pode dizer não. Então é um momento também de se libertar de certas prisões, né? Certas caixinhas, certos padrões que a gente adquiriu e agora está dizendo, olha, 50 anos, eu quero viver minha vida, eu quero aproveitar ainda o que eu tenho para aproveitar. E é hora de dizer, bom, se a unha não está feita, se o cabelo não está escovado, se eu não estou perfeita, linda, maravilhosa, como você, né? O outro, porque às vezes a cobrança é externa.
E eu tô bem. E tá Exato. tudo bem, mas ela precisa sustentar isso. Exato, sustentar. Né? Os motivos pelos quais ela faz é o que vai fazer ela sustentar isso. Faço por mim, eu faço pelo outro. Né? Né? Então, os motivos de fato vai fazer com que de fato sustente isso. Agora, o convite desse minuto final é que sim, né? Ela também possa se cuidar, possa abrir espaço nessa pausa da menopausa para se rever, se revisitar e ver aquilo que ela quer fazer e como que ela quer viver os próximos 30, 35, 40 anos, porque tem gente aí vivendo muito e tem muita mulher de 50 totalmente ativa, potente, e começando a vida, começando inclusive novas carreiras nesse período de vida. Sem dúvida. Eu tenho uma pergunta que eu falo, deixo de reflexão aqui. É o que você, mulher, faria se você tivesse só você e as pessoas que você gosta no mundo? Peraí, como é a pergunta? O que você, mulher, anota aí, o que você, mulher, faria se só existisse você e as pessoas que você gosta no mundo? Pô, gente, acho que essa é uma festa, né? Vamos viver, né? Vamos brincar, se deliciar, conversar, passar o dia bem. Então, Exato. traz isso para a realidade. O que você faria de carreira, por exemplo, o projeto novo, né? O que você faria se tivessem pessoas que te apoiassem, né? Pensando por esse lado, o que você faria de carreira? O que você faria na sua saúde? Sabe? Se você tem, pensando que pessoas que você gosta, são pessoas que vão te apoiar, né? O que você faria se tivesse essas pessoas te apoiando? E se não tem, a gente inventa, porque a gente tem também aqui o nosso quadro Inventividade do programa Em Sintonia, onde quando não tem, a gente inventa, a gente não tem grupo de amigas, cria, né? Convida, se convide para ir, para sair, para aproveitar a vida, não deixa que essa baixa do hormônio baixe também o seu humor, a sua potência, isso é ilusão. O hormônio caiu, desceu, mas você pode estar em cima e repor tudo isso, né? Sem dúvida. Naturalmente, Sem inclusive. dúvida. Sem dúvida. Então é isso, Larissa Galvão, finalizamos nosso papo, deixem sua mensagem final, reforce o seu convite para a menopausa e que bom que você esteve aqui com a gente. Ah, perfeito. Esse ponto final é dizer que a menopausa é sim um lugar de criatividade e potência e que é um lugar muito transformador, se você olhar com naturalidade. Eu não digo positividade, mas um olhar natural mesmo, como algo parte da vida. Né? Então, ele pode ser um lugar muito, muito, muito incrível e muito maduro, né? Inclusive de referência e influência para outras mulheres que estão chegando. Então, meu convite é que você venha parar para poder falar sobre isso, fazer essa pausa com uma visão multidisciplinar, integrativa, dia 20, às 9 horas, no CEO. Só mandar uma mensagem lá no Instagram, Larissa, com Y, galvão.pc. E aí dizer que vem direto da Patrícia. Beleza. Coisa boa. Obrigado, então.